Quem tem o celular, pode abrir no celular. Esse é o momento. Eu vou pedir o jovem que está com o celular, que ele abra na Bíblia. Tem a Bíblia no seu celular, Cori? Tem a Bíblia no seu celular? Quem tem a Bíblia no celular pode abrir sem problema. Vamos fazer um combinado? Eu vou passar só 30 minutos conversando a respeito dos planos de Deus para a nossa vida. Então, nesse momento, é o que eu falo para os alunos lá na faculdade. Desliga seu celular, se desconecta do mundo e se dê o privilégio de dedicar momentos para o seu crescimento cognitivo. Aqui eu peço que nesse momento se desligue do celular, dos joguinhos do celular, das conversas paralelas, para que o Espírito Santo de Deus, que guiou, que inspirou a palavra, o Espírito de profecia, seja o mesmo Espírito que nos ilumine na compreensão da sua palavra. Então esse é o momento dedicado para o nosso crescimento espiritual. Então desliga seu celular, são só 30 e poucos minutinhos para a gente se dedicar e firmar na verdade em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Deixa eu só ver o capítulo aqui. Capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Como é gostoso ouvir o folhear na palavra de Deus, das folhinhas. Gênesis, capítulo 37. Todos encontraram? Diga amém ou misericórdia? Amém. Então, do jeitinho que estamos, vamos curvar a nossa fronte. Querido Pai de amor, de misericórdia, a Ti somos gratos, Senhor, por ter nos conduzido à Tua casa de oração. Amém. Que o Espírito Santo, que inspirou os profetas para escrever a Bíblia e o livro do Espírito de profecia, seja o mesmo Espírito Santo que nos ilumine na compreensão da mesma, e ao compreendê-la, possamos colocar em prática em nossa vida diária, para sermos firmados em Cristo Jesus, e muito em breve, Senhor, nos encontrarmos com Jesus Cristo nas nuvens do céu, e juntos vivermos a eternidade aprendendo contigo. Com a certeza de sermos atendidos em Cristo Jesus, te rogamos. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 37, conta a história de quem? Então, quem vai ser o nosso personagem hoje que nós vamos estar falando? De José. Só que vamos olhar José de um outro ângulo, de uma outra forma, para que o nosso crescimento no século 21 seja através do exemplo do nosso amigo José, que está registrado na Bíblia. No verso 1 diz assim: E Jacó habitou na terra dos peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Verso 2. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de quantos anos aí? 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila, com os filhos de Silpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. Por que José trazia má fama dos seus irmãos aos seus pais, ao seu pai? Porque os irmãos de José faziam algo bom ou ruim? Ruim. Então José tinha que relatar coisas boas, coisas que realmente aconteciam, ou inventava coisas boas? Ele relatava o que acontecia, e o que acontecia não era nada agradável. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho do quê? Da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Verso 4. Vindo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente. E aí houve uma discórdia familiar. E aí eu quero trazer um pouquinho esse tópico para a discórdia familiar que nós temos muitas vezes dentro da igreja. Deus, Ele não privilegia nenhum dos seus filhos. Porém, alguns têm maior relacionamento com Deus e outros têm menos relacionamento, e alguns não têm nenhum relacionamento. E de acordo
com nós nos relacionamos com Deus, nós vamos ser fortalecidos e vamos ter mais bênçãos, porque nós confiamos plenamente nas mãos do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, a nossa natureza pecaminosa nos faz querer ter inveja de quem está em posição de destaque. Mas esse não é o plano de Deus. Então, se a sementinha da discórdia, a sementinha da contenda querer brotar no seu coração, diga não. Se firme na verdade de Cristo Jesus e diga não. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Faz tempo que eu não converso com um casal, né? E eu não conheço os irmãos daqui com intimidade. Então, me perdoem se eu falar algo. Vejam como a voz do Espírito Santo falando. Nós temos o costume de orar em prol dos outros. E isso é oração intercessora, intercessora, como alguns queiram pronunciar. E nós somos abençoados quando oramos em prol dos outros. Mas nós temos que tomar cuidado que ao orar em prol dos outros, não comece a fazer a fofoca santa. O que é a fofoca santa? A irmã me pede para que ore em prol de um problema. Eu vou com outro irmão, coloco todo o problema que ela falou, e quem tem ditado que quem conta mais um ponto, acrescenta outro ponto, e aí acrescenta mais alguma coisa. E aí a irmã pediu oração em prol que você fique espalhando qual é a dificuldade dela? Não, para que você ore. Então vamos acabar com a fofoca santa que muitas vezes existe na igreja. Eu espero que aqui não exista. Que quando alguém lhe pedir para orar e te relatar o problema, guarde o problema para junto de Deus e dissemos, vamos orar em prol da irmã, do irmão, do jovem, está passando por dificuldades e precisa da nossa oração intercessora. E vamos orar. A gente não precisa contar o que está acontecendo. A gente precisa o quê? Orar com fé. E Deus vai operar. José, com Jacó e a sua família, ele estava em um momento de qual era a idade dele? 17 anos. A gente está na flor da idade, precisando muito de orientação. E José precisava de orientação do seu pai, dos seus irmãos mais velhos, porque ele era mais novo, filho da velhice. Então os outros eram bem mais adultos do que ele, mas não tinha inteligência emocional para lidar com a situação de ter um pai que fazia preferência de filho. E aí eu abro parênteses, nosso tema não é sobre família, mas em outro momento a gente pode vir para conversar sobre. Mas Jacó, Israel, pecou na educação de seus filhos, por mostrar privilégios. E muitas das vezes é por questão de afinidade. Se você tem filho que você não tem muita afinidade, procura não fazer que nem Jacó. Procura buscar discretamente que todos se sintam amados e amadas pelos seus pais, para que não gere situações desagradáveis entre família, que haja uma discórdia entre irmãos. Mas Jacó, ele também teve algo muito, muito positivo que influenciou nessa vida desse jovem de 17 anos de idade. Porque no relato da história, diz que Jacó pediu a José que fosse até os seus irmãos para que desse o quê? Notícia. Mas o pai presenteou somente José. A minha mãe, nós éramos duas, depois mais tarde ela teve a caçula. Então a diferença para mim, para a caçula, é 7 anos. Então quando eu e minha irmã e mamãe iam para o mercado, ela ia comprar alguma coisa, eram 2. Nem que seja 2 brinquedos baratinhos, mas era 2, um para um e outro para outra. Para não haver o quê? Inveja. Para não criar inveja no coração. Então, vamos fazer um evento. Se eu não posso dar para todo mundo, eu não faço para ninguém. Se eu vou fazer algo, nem que seja
cartãozinho para todo mundo. Para não criar discórdia, para não criar desentendimento, para que Satanás não plante a sementinha da discórdia e da inveja no coração. E aí José ganhou uma túnica muito linda, colorida, e foi, olha, sem noção, tão feliz pelo presente, que não teve noção que ele foi o único a ganhar. E que os irmãos também queriam ganhar uma túnica feita pelo pai colorida. E aí ele vai com aquela túnica sem noção para os seus irmãos. Meus irmãos, se você ganha um presente e só você ganhou, receba a sua bênção. Se não dá para compartilhar, desfrute sozinho das maravilhas que Deus tem feito. Parece egoísmo, não é egoísmo. É para não criar discórdia, inveja, desentendimento no coração do outro. Eu ensinei isso para minha filha. Você não quer compartilhar seu brinquedo com suas primas? Então não leve para os encontros familiares. Desfrute sozinho aqui. Porque se você não vai compartilhar, então você não vai levar. Porque é assim que a gente tem que ser. Se eu não vou compartilhar, eu não levo. Para que o outro não fique com inveja e plante a sementinha de Satanás no coração. E que crie raízes. E isso não estou falando para criança, não. Estou falando para tudo na nossa vida. Se você tem algo que você não quer compartilhar, não leve para que os outros possam ver. Porque tudo que Deus nos dá é para a gente fazer o quê? Compartilhar. Quando você conheceu a verdade, ficou só para você? Não. Deus diz o quê? Ide e pregai. A bênção que Deus nos concede é para que a gente possa abençoar a outros. Mas se você não quer abençoar, guarde para você, para não criar o quê? Dissensões, invejas e intrigas. E os irmãos já estavam inflamados. Aí foram embora. Bem distantes de levar o rebanho, fizeram coisa errada. Lá no Espírito de Profecia fala sobre isso. E aí, quando eles viram José, foi sentimento de alegria, foi sentimento de ira, foi sentimento de gratidão, foi sentimento de inveja. Nos próximos versos, aí em Gênesis 37, diz que os irmãos olhou para José e não o viu com bons olhos. Não viu com bons olhos. E tramaram contra a vida do seu próprio irmão. Meus irmãos e irmãs, não fiquem espantados quando daqui a alguns anos, e eu digo poucos anos, porque eu acredito que Jesus está voltando ainda na minha geração. A geração da minha filha, eu creio que ela não vai chegar à idade que eu tenho. Não por morte, mas porque Jesus já vai ter voltado. Amém. Então, nós acreditando assim, o que diz lá na Bíblia? Que os jovens se levantarão contra seus pais, os pais se levantarão contra seus filhos, que os irmãos que estão aqui, que eu espero que continue aqui, não sejam os que vão levantar contra nós, porque no tempo do fim, irá ter uma rebelião contra o povo de Deus. E isso é pai, mãe, irmão, cônjuge, enfim. Eu espero que não se cumpra na nossa cabeça. Assim, eu sempre falo, as profecias têm que ser cumpridas? Tem. Mas elas precisam se cumprir na minha cabeça? Não. As ruins não. Mas o derramamento da chuva serôdia deve se cumprir na minha cabeça? Deve. Agora, aqui diz que o amor se esfriará, que é Laodiceia para se cumprir na minha cabeça? Não. Deus deixou luz para que a gente tenha compreensão, conhecemos o que vai acontecer no futuro e o que está acontecendo no presente, tendo visão do que aconteceu no passado, para ter segurança de que Deus estará conosco, para que possamos estar ao lado de Jesus. Não que as profecias do tempo do fim, que são as tristes, se cumpram na nossa cabeça. Pelo contrário. E aí, José tinha sonhos, não tinha? Quais eram os sonhos de José? Lá fala de circunvar os peixes, né? Das estrelas na lua. José sabia interpretar seu sonho? Ele entendeu seu sonho? Não. Aí ele foi conversar com seu pai. No momento de família, lá foi conversar. E o pai soube falar com o filho? Não soube.
Ele viu que o sonho do seu filho causou entre os irmãos, e aí ele o repreendeu. Mas diz a Bíblia que o pai guardou para si, meditando do que poderia ser esse sonho de José. E aí José, quando foi até seus irmãos, os irmãos lembraram do sonho, os irmãos lembraram do pai colocando serviços mais leves para o seu irmão José, né? Porque José trabalhava, mas ele não trabalhava no pesado que nem os outros. Ele tinha uma preferência a trabalho também mais light, como dizem aí, né? E aí José foi, os irmãos tramaram, fizeram o que com o pobre jovem de 17 anos? Vendeu como escravo. Meus irmãos, a gente não sabe o que é ser escravo porque não passamos na pele, né? A gente pode imaginar. A gente não sabe o que é falta de liberdade porque a gente nunca foi privado da liberdade, correto? Mas a gente tem ideia. Agora, alguns aqui podem já ter o exemplo de ter vivido uma família sofrida financeiramente, com falta de algumas necessidades básicas, de não ter, e depois cresceu e começou a ter comida na mesa, as 3 refeições, ter roupa melhor, poder escolher qual sapato, qual roupa vestir, ter um estudo. E aí a gente sabe a diferença de ter e não ter. Aí imagina um jovem de 17 anos vendido como escravo, não por guerra de alguém ter ido e ter usurpado da sua família e o vendido, mas ele foi vendido pela sua própria família. José tinha tudo para estar em depressão, para ser um jovem melancólico, um jovem revoltado com Deus, o Deus que ele conhecia, que não o poupou, que o deixou ser escravo, que seus irmãos, sangue do seu sangue, o vendeu como escravo por uma terra, sabe lá que finalidade? Porque José fazia parte da família de Israel. Qual era a bênção da família de Israel? Abraão foi chamado para ser pai de uma descendência que seria que nem como as estrelas do céu. Dá para contar? Não. Como a areia do mar. Dá para contar os grãos da areia do mar? Não. E aí José ouvia do seu pai as histórias de Abraão, de Isaac. Ele contava para os seus filhos, quando reunia a família, as bênçãos que Deus o deu e o guiou, quando ele fugiu da presença do seu pai, que teve com Labão, quando encontrou com Esaú. Ele contou como Deus se relacionava com ele, apesar dele ter caído em pecado, mesmo ele por livre, espontânea vontade de se distanciar de fazer a vontade de Deus. Mas quando ele decidiu, Senhor, farei a tua vontade, me perdoa por ter enganado meu pai, me perdoa por ter enganado Esaú, meu irmão. Eu quero ter a tua presença, a confirmação de que tu tens me perdoado. O encontro de Jacó com Deus, que na sua coxa, que o deixou coxo, manco, ele também compartilhou essa experiência com seus filhos. Por que eu estou ressaltando isso? Irmãos, muitas vezes termina o sermão e as pessoas, em vez de falar as coisas que aprendeu com o pregador, começa com maledicência, começa a falar mal, de contar histórias que não sei de onde criaram, em vez de enfatizar o que o Espírito Santo de Deus falou através do irmão, da irmã, do jovem que estavam ministrando a palavra. E a criança, o adolescente, o jovem, até nós adultos, os idosos, nós não estamos fazendo o papel do Espírito Santo de Deus, pelo contrário, nós estamos plantando a sementinha de Satanás para brotar. Mas José, quando estava sendo encaminhado para o Egito pelos ismaelitas que o comprou, acorrentado, cheio de medo, de temor,
O que será de mim agora? José foi criado como o menino dos olhos de seu pai. Ele era mimado. Ele não estava acostumado com um trabalho forçado, pesado. O que ele queria, ele tinha. Ele tinha muitos defeitos de caráter, que precisava ser moldado, mas ele também tinha coisas boas de caráter. E uma das coisas boas de caráter de José, que foi plantado pelo seu pai, que mesmo com erros na educação que todos nós temos, porque não somos perfeitos, a melhor coisa que ele pôde fazer pelo seu filho José foi compartilhar as bênçãos que Deus proporcionou na sua vida. Então, pai e mãe, fiquem alegres. Irmãos e irmãs mais experientes na igreja, fiquem alegres. Compartilhe as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Compartilhe que no meio das aflições, Deus te ouviu e te ergueu, porque isso edifica a casa de Deus. Isso fortalece uns aos outros para mantermos firmes no caminho da verdade. E José, quando estava ali, caminhando para o Egito, se sentindo a pior das criaturas, quando a sementinha da depressão começou a brotar na sua mente, ele lembrou da experiência do Deus do seu pai Jacó. E aí foi um encontro pessoal de José com Deus. Antes era o Deus de Jacó, Deus de Israel. Agora é o Deus de José, que também é o Deus do seu pai Abraão, Isaac e Jacó. Agora também era o Deus dele, por experiência. Ele disse: Deus, o Deus que sustentou Abraão, que sustentou Isaac, que sustentou meu pai quando fugiu das terras de seu pai. O Senhor o guiou. Guia-me também por onde estou indo. Eu não sei qual é o meu futuro. Eu tinha sonhos que eu não sei se irei realizar, mas nas tuas mãos eu entrego a minha vida. E ele não entrou mais em crise pessoal, crise existencial, porque ele confiou em Deus. Ele seria fiel ao Deus do seu pai, que lhe ouviu as experiências. Agora ele iria vivenciar essas experiências. E ao chegar no Egito, ele foi comprado pelo Potifar. E ao ser comprado, ele foi para que trabalho? O mais humilde de escravo de servo. Só que no Egito adoravam a ídolos. Tinha costumes de alimentação diferente do que ele foi ensinado na sua meninice, na simplicidade do comer, do beber e do vestir. E ele não se contaminou com o povo do Egito. Ele tinha feito um pacto com Deus de ser fiel a todo custo. Quando ele estava servindo a Potifar, ele honrou o nome de Deus. Cada coisa que ele fazia, por mais simples que fosse, ele fazia o melhor para a honra e glória de Deus. Não importa a sua profissão, não importa se a sua profissão é só ser estudante, se dedique a fazer o seu melhor, porque você não está fazendo para você, nem para os seus pais, nem para o seu patrão. Você está fazendo para quem? Para Deus, para honrar e glorificar o nome de Deus. E foi isso que José fez. Aí Deus abençoava famílias que José estava, pelo poder e fidelidade de José. E a família de Potifar estava sendo abençoada. E 10 anos se passaram, José servindo a Potifar. Até chegou o momento que Potifar viu que Deus estava com José, que tudo que José colocava a mão, ele fazia bem feito. Ele era um jovem íntegro. Ele então decidiu colocar todo o controle da sua casa, dos seus bens, na mão de José. Só que José não enchia os litros d'água com raiva,
porque ele agora era escravo. Ele não fazia isso. Ele fazia de coração. Farei o meu melhor para o meu Deus. Quando eles iam adorar aos ídolos, José não adorava. Ele não escondia que ele servia ao Deus verdadeiro. Ele não escondia. Por isso Deus o abençoava. E nisso, vou contar aqui a história que vocês já sabem. Chegou um momento que ele foi preso. Quando ele foi preso, ele poderia dizer: nossa, injustamente eu fui fiel a Deus, e eu agora injustamente estou numa prisão. E lá na prisão ele foi bem tratado ou maltratado? Maltratado. Até ver o caráter de José, que ele era íntegro, que ele era fiel, temente a Deus. Ele passou por muitas privações, até um determinado momento que o chefe da carceragem entregou a chave das celas e que ele passou a administrar agora o presídio. Preso, administrando o presídio, porque ele foi fiel a Deus, mesmo sofrendo o quê? Injustiça. Meus irmãos, enquanto estivermos neste mundo, nós vamos sofrer de quê? De injustiça. Não se rebele contra as pessoas. Não se rebele contra Deus. Coloque na mão de Jesus. Confia nele. Esse período que José passou na casa de Potifar, que ele passou no presídio, aos nossos olhos pode assim, 10 anos, uma década e mais algumas coisas. José orando manhã, de tarde, de noite, porque assim ele foi educado. Foi fiel a Deus até ser lançado numa prisão. Foi fiel a Deus até colocando a sua vida em prol de ser fiel a Deus. E cada pessoa que ele se relacionou, ele aprendeu. O Egito era na época o centro do comércio, aonde as outras nações estavam no Egito. E aí José, ele falava qual idioma? Qual língua? O hebraico, né? O hebraico. Mas quando ele foi para o Egito como escravo, quando ele esteve lá na carceragem, ele aprendeu os idiomas dos outros, de outros países. Porque quando José foi ser qual foi o posto que ele foi colocado? Pelo rei? Como governador? Ele sabia os idiomas e os dialetos das regiões ali do Egito. Ele sabia a cultura daqueles povos que ele ia negociar. Então ele aproveitou, pela graça de Deus, oportunidade para aprender, para que quando ele fosse posto aonde Deus iria colocar através do seu sonho, dado aos 17 anos, ele estaria preparado. Porque ele não estava aos 17, um menino mimado, que não sabia o que era sofrimento, que não sabia o que era colocar a sua vida nas mãos de Deus, que não tinha uma experiência real com Deus. Ele passou mais de 10 anos colocando inteiramente a sua vida nas mãos de Deus. E uma bênção, eu quero compartilhar essa bênção, que está no livro de Espírito de Profecia. Está no livro, até trouxe aqui, Patriarcas e Profetas. Presta bem atenção no que o Espírito de Profecia fala de José, quando ele foi ser o governador do Egito. Diz assim: assim como a tempestade deixa ilesa a humildade flor do vale, ao mesmo tempo que desraiga a majestosa árvore do cimo da montanha, assim aqueles que têm mantido sua integridade na vida humilde podem ser arrastados ao abismo pelas tentações que assaltam o êxodo, as honras mundanas. Até aquela pessoa mais humilde, quando pega poder, se transforma. Mas olha o que o Espírito de Profecia diz: mas o caráter de José resistiu de modo semelhante à prova da adversidade e da prosperidade.
tanto na adversidade como na bênção, ele foi o quê? Fiel no seu caráter. A mesma fidelidade que manifestou para com Deus quando estava na cela de prisioneiro, manifestou no palácio dos faraós. Ele era ainda um estrangeiro numa terra gentílica, separado de seus parentes, adoradores de Deus, mas cria completamente que a mão divina lhe havia dirigido os passos, e com constante confiança em Deus, desempenhava fielmente os deveres do seu cargo. Por meio de José, a atenção do rei e dos grandes homens do Egito foi dirigida ao verdadeiro Deus. E embora se apegassem à sua idolatria, aprenderam a respeitar os princípios revelados na vida e caráter dos adoradores de Jeová, os adoradores de Deus, porque José foi fiel a toda a prova, porque ele decidiu estar aos pés de Jesus, e ele colocou toda a sua vida futura e a presente nas mãos de quem? De Deus. Abra sua Bíblia aí em Jó, para a gente concluir. E aí eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, tá? Vocês me permitam. Jó, capítulo 28, verso 28. A minha Bíblia já está surrada, mas essa linguagem aqui, ela é mais fácil de compreensão. Jó, capítulo 28, verso 28. Diz assim: e ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. De tudo que nós conversamos nessa manhã, sobre o poder da nossa escolha, do livre-arbítrio. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Dotou-nos de raciocínio. O cérebro conduz o nosso corpo. As nossas emoções são controladas pelo nosso cérebro. Os nossos pensamentos são controlados pelo nosso cérebro. Uma das coisas que a gente precisa nos educar, e educar os nossos filhos, é educar a mente no caminho que leva à salvação. E aqui nos diz que para ser sábio é preciso fazer o quê? Temer o Senhor. O que é temer o Senhor? É conhecer a Deus, não como Deus dos outros, mas como seu Deus, como seu amigo, como seu juiz, como seu professor e mestre. É o temer, é o respeitá-lo, aceitar a sua soberania na sua vida. É o temer. Se você temer ao Senhor, você tem o quê? Sabedoria. Daniel e seus 3 amigos temeram a Deus e foram encontrados quantas vezes mais sábios do que os outros? 10 vezes. Não faça o que os outros fazem, faça o que Deus pede, que você será a luz e as bênçãos serão dadas para os outros através de você. E aqui diz: e para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Sabe que aquilo ali não é bom? Se afasta. Você vai adquirir compreensão. Ao se afastar, você olha e vê o fim das pessoas que não têm a Deus. Meus irmãos, eu tinha mais coisas pensadas aqui, até comentei com a minha filha, para conversarmos um pouquinho da neuropsicopedagogia, de como Deus atua através do Espírito Santo no nosso cérebro, nas nossas ações. Mas não deu para conversarmos, eu tenho que ir já, a hora se esgotou. Mas de tudo que nós conversamos, temei a Deus e dai-lhe glória, e se afaste do mal, porque você será fiel a toda a prova. O Espírito de profecia nos diz que desde a criança, do ventre da mãe, se deve fazer apelo para que aceite a Jesus. De todos os nossos erros de educação, a gente não pode cometer: é de não compartilhar as experiências reais de Deus na sua vida. Porque assim como a história de José, seu pai teve muitos erros na educação, mas o principal ele não teve,
que foi compartilhar as suas experiências com o Deus de Israel. Que os nossos jovens, que você, que eu, que os idosos, que os mais maduros e os mais infantis, hoje possa decidir: Senhor, a minha vida, o meu conhecimento, as minhas ações estão inteiramente em tuas mãos. Nós temos sonhos, e muitos sonhos. Quanto mais jovem a gente é, mais sonhos a gente tem. Conforme a gente vai amadurecendo, alguns sonhos não foram conseguidos alcançar, a gente vai deixando, né? Mas os sonhos de Deus para você é maior. E no meio do percurso aí, do caminho, você se desviou. Lembre-se, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Faça que nem José e Daniel. Aprenda no meio dos erros. Todo contato, veja como oportunidade de aprendizado. Para quando Deus te colocar aonde Ele sonhou para você, e você o permitiu te colocar aonde Ele sonhou, você esteja apto em todos os sentidos para cumprir a missão que Deus te proporcionou. Vamos ouvir uma mensagem musical?